No estúdio do Folha News, tenho a satisfação de receber pela primeira vez a vereadora de Capão Bonito do Sul, integrante do MDB, Idianesa de Bispo Godinho Gregolon. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Agradeço aí o Folha do Nordeste, agradeço você também, Marcos, pelo convite. Fiquei muito feliz e vamos prosseguir aí com as dúvidas e conversas. Candidata, então, a deputada estadual pelo MDB, o que te levou a tomar essa decisão? Então, Marcos, eu até não tinha amadurecido tanto essa ideia até pouco tempo atrás, mas surgiu um convite do nosso vice-governador, o Gabriel Souza, né, que me pediu para estar fazendo parte, compondo aí a nominata. Então, resolvi participar, aceitar esse desafio, porque a gente sabe que a nossa região precisa de representantes, né? A gente tem algumas pessoas das proximidades, mas não temos um deputado estadual que viva a nossa realidade aqui, né? Que esteja no dia a dia. Então, acredito que é válida a representação, né? E eu aproveitei a oportunidade. É um espaço da presença da mulher de Capão Bonito do Sul na região. Exato, é. Eu digo assim, é a presença da mulher, é a presença do agricultor, né? A gente tem tantas pautas importantes que precisam ser defendidas e levadas, né, a nível estadual, e a gente precisa de representantes para isso. Então, foi por esse motivo que eu me coloquei à disposição. Certamente, por tu ser vereadora, você escuta bastante os anseios da população, em especial de Capão Bonito do Sul, mas também de outras regiões. No teu entendimento, vamos, caso eleita, qual seria a tua plataforma, enfim, o teu norte, do teu trabalho como uma parlamentar gaúcha? Então, Marcos, eu penso assim no âmbito estadual, tá? Porque eu não morei sempre aqui, né? Eu moro aqui vai fazer 10 anos, então até os 28 anos eu morei em Caxias do Sul. Conheço a realidade de lá também, me criei na cidade, mas a gente vê que aqui existe uma necessidade maior de representação. Do que eu te digo? Os agricultores mesmo, tá? Então, a gente sabe das dificuldades que tem e como se torna, não sei a palavra certa, mas como se torna cheio de empecilhos para você conseguir atingir uma pessoa que está mais acima. Nós, como vereadores, sabemos muito bem disso, porque nós dependemos dos deputados, né? Dependemos do executivo. E o executivo muitas vezes faz de tudo, mas a gente precisaria de uma força maior, né? Do Estado, às vezes até no âmbito nacional. Então, eu acredito que falta isso. Eu pretendo defender, tá, as minhas principais bandeiras. O agronegócio e o pequeno agricultor. Pretendo defender a mulher, sim, principalmente porque a gente sabe, assim, os dias de hoje, a mulher ela tem uma jornada, não é jornada dupla, é uma jornada tripla, quádrupla, porque tenta fazer muitas coisas. E também uma bandeira que eu acho muito importante para mim é as famílias que têm as crianças, né, especiais. Então é uma pauta que eu acredito muito importante e vou trabalhar nisso. Não só como candidata, agora a partir do dia 16 começa oficialmente a campanha, mas também como vereadora, um assunto que toma conta hoje da mídia é a questão da violência contra a mulher. O que tu pode nos comentar a respeito disso, vereadora? Então, Marcos, o que a gente observa de fora é que existem políticas sim para defender a mulher, mas essas políticas não funcionam como deveriam, né? A gente vê diariamente os casos aí das mulheres que sofrem violência, registram ocorrência, registram uma, duas, três, e esse agressor acaba conseguindo chegar na mulher, e muitas vezes, né, a gente tem os feminicídios aí, que são terríveis, às vezes a morte dos próprios filhos para atingir a mulher. Então eu acredito que a gente precisa, além de mais políticas, a gente precisa fazer funcionar as políticas que a gente tem. E para isso a gente precisa de pressão, sim, da Assembleia Legislativa, sim, lá dos poderes em Brasília, mas precisa de força, nem que comece de baixo. Nós, como vereadores, estamos fazendo o nosso esforço ali, estamos organizando uma junção aqui com a OAB também, tá? A gente vai ter o Banco Vermelho, eu acho que é, né, Isso. que é para proteção da mulher, a gente vai ter o lançamento dele em Capão Bonito do Sul, já é feito palestras de conscientização, mas como eu te falei, a gente precisa que funcione. No dia a dia, como é a mulher em Capão Bonito do Sul? O dia a dia da mulher de Capão Bonito do Sul, a grande maioria
trabalha em casa, trabalha nos serviços aí mais do interior, de gado, né, do campo, os filhos e muitas ainda trabalham fora. Então, o que eu digo a nível estadual, não só em Capão Bonito do Sul, a mulher precisa sim de igualdade com o homem, mas nós precisamos de equidade, que é o quê? Pode ser igual de acordo com as necessidades e com a capacidade de cada um. Com isso, eu não estou dizendo que a mulher não tem capacidade de trabalhar como homem, mas, devido aos grandes compromissos que a mulher tem, às grandes responsabilidades, a gente poderia entrar não com uma lei porque seria inconstitucional, mas com uma proposta para chegar em um acordo, daqui a pouco da mulher ter uma jornada de trabalho um pouco menor, para conseguir conciliar o lar, os filhos, o trabalho no campo e o trabalho fora, porque muitas vezes a mulher se torna obrigada a escolher: ou eu trabalho fora, ou eu vou cuidar dos meus filhos, porque não consegue fazer as 2 coisas, né. Então a gente precisa de políticas públicas para isso. Já se inteirou das principais necessidades da nossa região, vamos dizer assim, região nordeste do estado, até porque tu vai buscar um posto maior, né, como política, tu é vereadora, quem sabe futuramente deputada. Tu tem uma noção das necessidades, das carências da nossa região? Olha, eu acredito que a maior carência que a gente tem no âmbito estadual e que está sendo feita uma parte, mas mesmo assim não consegue atingir tudo, é a parte de infraestrutura, a parte das nossas estradas, né. Esse é um problema do estado e esse é um problema da nossa cidade e até das cidades grandes, porque todas têm interior e acaba sempre o mesmo problema, né. Porque a gente tendo a estrada, a gente consegue escoar a safra, a criança consegue chegar na escola, tu consegue te deslocar numa viagem para trabalhar. Então acho que esse é uma das principais necessidades do nosso estado. Mas é claro, como eu te falei, a nossa região aqui com o agronegócio que domina, nós precisamos também de políticas não só de incentivo. A gente tem um monte de programa de incentivo, mas como eu te falei antes, às vezes demora, é burocrático. Então, aquele agricultor, às vezes menor, ele não consegue chegar num recurso para ele conseguir trabalhar. Ou quando ele consegue, dá uma enchente, o cara perde tudo. Aí o banco não vai se lembrar disso, ele vai te cobrar. Não é nada contra o banco, ele está no papel dele. Mas o Estado deveria ter uma política melhor para isso. O Estado poderia conciliar um seguro, poderia garantir, né? Porque nós temos recursos, vem recurso para isso. E nada mais justo com a pessoa do campo do que esse fôlego, essa ajuda para a pessoa se manter no campo. Senão o que está acontecendo? Os jovens saem do campo, vão trabalhar na cidade muitas vezes para os outros, sendo que poderiam trabalhar no que é deles, no campo, e manter o nosso Rio Grande do Sul funcionando, porque o agro a gente sabe que é o que bota a nossa comida na mesa, né. Vereadora Genés, certamente, tu vai ter o apoio, o respaldo da prefeita Marisete, que também é do seu partido, em Capão Bonito do Sul. Chegou a conversar com ela? Existe uma estratégia? Ela, obviamente, como prefeita, uma pessoa influente no MDB de Capão Bonito do Sul e Sim. também na região. Sim, sim. A Mari, na verdade, teve uma grande participação na minha aceitação para estar concorrendo, né, nesse cargo de deputada estadual. Me aconselhou, eu busquei aconselhamento com ela, busquei aconselhamento também com o seu Danilo Barreto, que foi nosso prefeito e é também do meu partido, antes de tomar essa decisão e esse passo tão importante. Ela me disse que vai me apoiar sim, que vai me ajudar em campanha, a gente vai ajudar também um outro deputado federal do nosso partido, né. Acredito que o município vai colaborar e a Mari, com certeza, já me deu apoio, já me garantiu, né. Nós somos muito unidos enquanto partido, então todo o apoio é bem-vindo nessa hora e fiquei muito grata que ela, além de me incentivar, vai me ajudar também. Qual a tua avaliação do MDB na nossa região? Olha, eu acredito que, assim, o MDB, ele ele é um partido muito grande, muito sólido, mas a gente pode buscar mais. Eu sempre falo isso nas nossas reuniões, principalmente na parte dos jovens, porque nós temos, hoje em dia, não só no MDB, mas no âmbito de política nacional, pessoas muito mais velhas na política.
Então acredito que a gente tem que buscar esse jovem, incentivar esse jovem a estar, a permanecer. Então, nós enquanto partido no município estamos muito bem. Aqui em Lagoa Vermelha já não tem uma grande participação assim, né, do MDB, já esteve atualmente não está, né, no executivo, mas nós temos contatos muito fortes na nossa região, no âmbito estadual também, tanto que a gente é visto e lembrado. Então, se o MDB na nossa região não estivesse muito bem, nós não seríamos lembrados, né. Então acredito que a nossa o nosso partido está sim muito bem. Tu citou a questão do jovem, no teu entendimento, por que o afastamento do jovem da política, não só no MDB, nos demais partidos também existe esse problema, não há uma renovação Sim. constante de jovens querendo buscar, por exemplo, cargos como tu está tentando buscar agora? Marcos, essa pergunta é uma pergunta que eu acho muito importante. Por quê? Eu vou te falar como era a minha visão quando era um pouco mais jovem, tá? De política. A gente tem uma visão que quem tá na política é quem não presta. Quem tá na política é porque quer se escorar. Mas a partir do momento que eu decidi entrar, foi uma chave de virada. Por quê? Porque tu acaba entrando por necessidade de pessoas jovens e de representatividade na política. Então, eu acredito que falta o jovem entender, por isso que eu te falei do incentivo, que eu não sou uma pessoa tão velha, mas buscar esses jovens e explicar, ó, é assim que funciona. A política não é ruim. O que é ruim é a politicagem e algumas pessoas que têm em todos os partidos, né? Vai ter pessoas boas, pessoas não tão boas. Então, eu penso que deve ser, inclusive, uma motivação para entrar. Porque se eu tô vendo que não tá tão bom, o que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso contribuir para mudar essa realidade? Então, falta, eu acho que essa conscientização do jovem, de não ficar só criticando na rede social, mas tentar agir ativamente. Como é que eu posso mudar isso? É difícil, você não vai conseguir mudar o sistema, né? O sistema tá lá, mas de pouco em pouco entrando pessoas com uma mentalidade diferente, com um ponto de vista diferente, uma análise mais voltada não para aquela política velha, mas para renovação, é o ponto que a gente precisa para mudar o cenário que é a imagem que eles têm da política, né? Tu citou política velha e como construir uma nova política. Exatamente como eu te falei, com nomes novos. Não adianta a gente ontem eu estava conversando com o meu pai sobre isso, e ele disse assim: "Se a receita é a mesma e a cozinheira é a mesma, como é que a comida vai sair diferente?", né. Então, não é que não seja boa a política velha, mas tem pessoas que já passou o tempo de estar, né, na política. Tem outras pessoas que só acrescentam e estão lá há muito tempo também, não dá para generalizar, em pauta nenhuma isso, né. Mas se a gente quer mudanças, é com pessoas com ponto de vista diferente, ouvindo e participando ativamente das decisões. Eu acredito que só assim a gente vai conseguir mudar essa política velha. Essa sua decisão de concorrer ao cargo de deputada estadual pelo MDB foi planejada ou foi de última hora? Mais ou menos planejada, tá? Tinha cogitação do meu nome, né, mas não como no topo de lista, né, tanto que eu nunca anunciei isso. Então, o Gabriel entrou em contato comigo alguns meses e me disse: "Ó, vou precisar de você lá, né, precisamos de representação feminina, precisamos de pessoas da tua região, né, para fortalecer o próprio partido, para fortalecer a representação nossa daqui". Então, foi não tão de última hora, mas foi uma decisão pensada, mas também impulsiva. O Gabriel Souza, que é agora candidato ao governo pelo MDB, ele conhece muito a nossa região. Épocas passadas, ele era responsável pela formação do MDB Jovem, que era na época o PMDB Jovem. Na tua avaliação, como é que vai se comportar a campanha dele, em especial agora o governo, sucedendo Eduardo Leite, que ele busca estar agora como governador? Quais são as reais chances dele estar presente no executivo? Olha, falando assim da campanha dele, eu acredito que ele tem uma campanha muito sólida, porque ele tem trabalho prestado. E eu sempre digo isso, desde quando eu concorri a vereadora, eu sou uma pessoa relativamente nova na política, né? Não sou uma pessoa que está há muito tempo. Mas quando eu concorri, eu sempre falei que se tu tem trabalho prestado,
Não é que tu não precise de campanha, mas te diminui um monte. E é o caso do Gabriel Souza, ele tem trabalho prestado. Se as pessoas aqui da nossa região botarem a mão na consciência e pensarem qual é dos outros que veio aqui na nossa região e conheceu de perto a nossa realidade, não vai ter nenhum. Vai ter só o Gabriel Souza, né. Em relação às chances reais, se nós formos observar pesquisas, ele não está tão bem nas pesquisas, justamente por causa de um, não sei se é um problema ou uma situação nacional, que é a polarização que a gente tem, né, de extrema direita e extrema esquerda. O Gabriel, nesse quesito, eu acredito que concorda com quase todo o nosso partido, que não é saudável essa divisão. Nós temos que pensar no que é melhor pro estado, melhor para a cidade, melhor para o país, sem ficar olhando o partido, olhando sim o candidato que está ali para te representar, se essa pessoa tem capacidade ou não para te representar, né, independente de uma ideologia, principalmente quando for extrema, como é o caso que se vê hoje em dia, né, que ao invés de solucionar problemas, é melhor um atacar o outro, né. Eu não concordo com esse tipo de política, e é o que acontece. Nós ali, enquanto Câmara, mesmo tendo divergência de opiniões, nós trabalhamos para o melhor para o município. E eu penso que deveria ser assim também no âmbito estadual, no âmbito nacional. Esse extremismo que tu citou e que é notório realmente, tu até citou que algumas, vamos dizer assim, soluções, mas na prática, vamos ter que conviver por muito tempo com esse extremismo, esquerda, direita, direita, esquerda? Eu penso que sim, porque eu penso que se instaurou muito forte isso nos últimos anos, né, nos últimos 2 mandatos aí de E o presidente. MDB nessa situação, onde é que fica? O MDB, ele muda conforme estado, nível nacional, né. O MDB a nível nacional esse ano não colocou candidato e não apoiou nenhum dos candidatos à presidência, tá. Justamente porque o MDB é um partido de centro, né, então o MDB é um partido democrático, um partido que ouve as pessoas, então para nós, não, nenhum dos candidatos, como se fosse, seria o ideal, né. No nível estadual, também a gente tem o Gabriel, que também não é um extremista, né, é uma pessoa bem pé no chão, uma pessoa realista e que ouve de fato as pessoas, não os partidos, que eu acho que é o que a gente precisa. Mas infelizmente eu acho que ainda vai longe essa ideologia, porque ela tá muito, assim, fixada na cabeça das pessoas, né. Vereadora, a base da sua campanha vai ser Capão Bonito do Sul? A estrutura já pode nos contar daqui a pouco quem estará assessorando ou coordenando a sua campanha? Olha, a estrutura, da minha campanha vai ser a nossa região, não só Capão Bonito do Sul, né, mas Lagoa Vermelha, Vacaria, porque atualmente eu tô mais ligada a isso, mas não vou deixar de trabalhar por outras cidades, como a cidade que eu falei antes, que é Caxias do Sul, na qual eu morei até os 28 anos, conheço a realidade de lá, conheço muita gente, tenho família lá, né, então a centralização vai ser sim por causa da mulher e do agronegócio, principalmente porque nas cidades menores e de interior, a mulher tem uma representatividade menor. E eu acredito que nós precisamos de mais força para representar essa mulher, né. Pelo MDB e até mesmo pelo município de Capão Bonito do Sul, tu entra para a história por ser a primeira mulher candidata a deputada, e se pegarmos também na nossa região nordeste do estado onde estamos inseridos, talvez seja uma das primeiras que concorre. Pois é, vai ficar assim para a história, pretendo fazer uma história muito boa com isso, e trabalhar, e principalmente conseguir representar, porque é uma grande responsabilidade isso, né. Assim como a nossa prefeita Mari foi a primeira prefeita mulher de Capão Bonito do Sul, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, porque para a mulher, não é que a cobrança seja maior, mas, eles cobram com mais afinco, porque historicamente a gente tem uma liberdade maior da parte das pessoas de cobrar a mulher por ter essa representação de ser fraca. Hoje em dia a mulher não é mais fraca, mas isso ficou incrustado lá, né, de 2000 anos atrás, essa impressão que tem, que é o que eu penso que nós mulheres nas lideranças temos que trabalhar muito para mudar isso. E vamos mudar isso colocando representantes nossas, né, nos poderes. Vereadora, antes de iniciarmos essa entrevista, tu comentou que
Capão Bonito do Sul vai retomar a festa do produtor rural que era realizada há décadas atrás aí na localidade de Barretos. Nos conte um pouquinho do que está sendo planejado e quando vai ser realizada essa festa do produtor rural. Sim, Marcos. É, a gente está em contato com o pessoal do conselho lá. Eu estou em contato com eles por ser a representante, né, lá da comunidade. Eu não estou mais como presidente da capela, mas continuo participando e colaborando igual eu sempre fiz desde que vim morar aqui. Essa festa está planejada para os dias 26 e 27 de setembro. Vai ser uma festa bem animada. A gente vai ter palestras da Emater, né? Vamos ter almoço de comida campeira, porque vai ser uma semana depois ali das festividades do Gaúcho. Então, nós vamos colocar também, vamos ter uma evolução industrial, tá? Porque nós vamos tentar ter máquinas muito antigas lá, que tem da década de 60 aliás, do ano de 1960, e vamos colocar um novo do lado para a gente fazer um comparativo legal. A gente quer ter também aquelas coisas da época dos tropeiros, né, a gente quer colocar todo aquele material histórico para representar a nossa região. Vamos ter uma gincana de tarde com algumas brincadeiras, vamos ter o tradicional bingo que tinha no final do dia, vamos ter o bingo no sábado. O domingo vamos ter a tradicional bênção das máquinas dos agricultores, vamos ter a procissão da padroeira, a Nossa Senhora da Salete, padroeira dos agricultores, e à tarde nós vamos ter ali o matinê animado com a banda Os Atuais. Outro assunto, a avaliação da administração de Marisete Halt, do qual o MDB dá sustentação junto com o PDT. Que nota daria de 1 a 10 e o motivo? Olha, Marcos, eu acredito que a gente tá com uma nota 8. Por que que eu não dou nota 10? Eu penso que a gente sempre tem que melhorar, tá? Eu sou uma pessoa muito crítica, o meu partido sabe disso. Alguns gostam, outros não. Porque eu acredito que o que precisa ser corrigido, a gente tem que corrigir de dentro de casa, né. Então nós temos ali grandes projetos, temos bastante coisa que foi feita, mas temos também grandes desafios pela frente. Como a prefeita Mari já contou aqui, a gente teve mudanças na reforma tributária, isso acabou gerando um impacto na administração, uma dificuldade maior, tudo é muito caro, né, a nossa maior dificuldade que são as estradas, uma máquina, qualquer máquina é R$ 1 milhão. Então, a nossa arrecadação mudou, né, nós somos um município pequeno, dependemos muito dessas emendas parlamentares, e emenda parlamentar, infelizmente ou felizmente, é com votos, né, o pessoal trabalha, precisa de uma votação expressiva para ajudar o município. Então, eu penso que nós estamos no caminho muito bom, né, a Mari está fazendo uma gestão muito boa, está sendo uma pessoa muito equilibrada, que eu acho um ponto muito positivo para isso, é muito dedicada, né, a gente sabe que ela trabalha dia e noite aí em função do município, então acredito que nós estamos no caminho sim, de fazer uma excelente administração. E a relação, o seu partido, o MDB, com o PDT, que está na vice e também possui estrutura em Capão Bonito do Sul, que dá sustentação ao paço municipal. Em especial nas eleições de 2026, não vão haver conflitos, divergências, porque o seu partido tem um candidato e o PDT tem outra candidata. Sim. Então, Marcos, eu acredito que na próxima, a nível nacional, eu acredito que vai ser mantida sim a coligação. Atualmente a nossa relação tá boa, a gente tem feito reuniões, né. Os próprios vereadores, como eu te disse, a gente diverge de opinião sim, mas eu acho saudável, porque se não fosse para ter opiniões diferentes não precisava 9, né, então tem que ter opiniões diferentes. Mas eu acredito que vai se manter a coligação. Claro que se continuarem ambos trabalhando, né, pelo bem do município. E os funcionários que trabalham pelo PDT estão fazendo um bom trabalho, os do MDB também, cada um está dando o seu melhor, né. E como eu te falei, o que precisa ser corrigido vai ser corrigido, né, e sempre com diálogo, conversando. Mas a princípio não tem, assim, uma coisa que eu vou te dizer: "Vai separar a coligação", não, a coligação está muito bem, tá todo mundo conversando, dialogando, que é o principal, né, num qualquer relação, inclusive política. Passa pela sua cabeça disputar a prefeitura de Capão Bonito do Sul? No momento não, Marcos, tá, porque nós temos muitos candidatos do meu próprio partido que estão lá há muito mais tempo, né, têm uma experiência,
maior do que a minha. Como eu te falei, eu sou relativamente nova na política, tenho muita vontade de trabalhar e mostrar serviço, mas talvez não tenha a maturidade necessária. Talvez daqui 2 anos eu pense diferente, mas a princípio, assim, não é uma ambição que eu tenho. Sua mensagem final, então, para quem está nos assistindo, na condição agora de candidata a deputada estadual pelo MDB, direto de Capão Bonito do Sul. Olha, a mensagem que eu deixo é assim: para a nossa região, se vocês querem ser representados na Assembleia Legislativa, coloquem pessoas daqui lá. Porque não adianta a gente deixar um candidato que não vive a nossa realidade, que não conhece os nossos anseios nos representar. Nós precisamos colocar gente como a gente, precisamos colocar gente daqui para nos representar e para a gente conseguir essa ponte, né? E lutar pelos nossos direitos, que é o que eu pretendo fazer. Ok, esta foi a vereadora Edianês de Bispo Godinho Gregolon, do MDB, que é candidata a deputada estadual no pleito de 2026. Inclusive, agora, dia 16, domingo, inicia oficialmente a campanha não só para deputado, mas ao governo do estado e também à presidência da República.